interessante relacionada ao quadro de apoio, a total ausência de quadro de apoio. Dr. Fonteles, se não foi apresentado, mas digo que nossa preocupação quanto ao quadro de apoio da Defensoria Pública existe bastante. E nós hoje também podemos dimensionar o quantitativo inicial para sanar esse problema. Para se ter ideia, deputado, a Defensoria Pública, com seus 600 mil atendimentos anuais, só possui 6 servidores. E nenhum destes foram concursados à Defensoria Pública, são cedidos de outros órgãos. Então, imagine, 600 mil atendimentos, uma instituição que se deve fazer presente em todo o Estado com 6 servidores. Essa é a nossa estrutura administrativa. É uma defensoria de defensores. É um hospital que funciona só com médicos. É possível? O Pontes de Miranda dizia só que quem só sabe direito, nem direito sabe. Né? É mais ou menos isso. Então, é necessário, inclusive, há uma determinação da nossa Lei Complementar 80, de que os serviços da Defensoria Pública, eles devem contar com outros profissionais. É muito importante isso, porque o acesso à justiça também se faz por isso. E para a qualidade que a gente almeja, nós temos sim que, além desses profissionais que eu citei, ter o arquiteto, ter o engenheiro e ter tantos outros que seriam fundamentais para o serviço de qualidade. Para isso, doutor Fontes, nós já concluímos e redigimos uma minuta de projeto de lei. Hoje nós temos uma minuta de projeto de lei criando cargos e uma estrutura de quadro de pessoal de apoio para a Defensoria Pública. Esse projeto de lei já existe. Nós temos quantificado já valores remuneratórios, valores de impacto para isso. Isso já existe. Isso custaria, para o senhor ter uma ideia, 60 servidores, 30 técnicos e 30 analistas, custaria apenas 4,5 milhões ao ano. O que não representa hoje nem 4% do nosso orçamento total. Então, se houvesse um pequeno incremento de 4% a 5% do nosso orçamento, nós já poderíamos ter um quadro de apoio hoje em dia na Defensoria Pública. Então, nós temos essa previsão. Obviamente, mais uma vez, estamos na dependência de que tenhamos orçamento para implementar essas propostas. Inclusive, na lei orçamentária do ano passado, nosso projeto de lei orçamentária, a proposta orçamentária enviada para a CEPLAG, nós enviamos com quantitativo de 60 novos servidores de apoio à Defensoria Pública. Até se fazendo imprescindível, porque nós estamos no momento de consolidação da nossa autonomia. Então, você imagina, nós estamos sendo desgarrados de toda a estrutura do Estado, desenvolvendo sistemas, desenvolvimento de sistemas de controle interno, do controle das nossas contas, todo o nosso processo de licitação, deputado, que antes corria na PGE, todos os processos foram devolvidos para a atual administração. Os processos foram suspensos, todos os processos de licitação, de aquisição. Então, nós temos que formar comissão de licitação, comissão de controle interno, e nós temos formado, com nossas limitações, obviamente, mas tudo isso com 6 servidores. Então, essa é a situação da Defensoria Pública, que tem feito esse esforço e tem feito esse planejamento. Temos o caminho a ser percorrido. Para isso, basta o quê? Que nós, na nossa próxima lei, a consolidação que se dá pelo Executivo e o envio dela aqui para a Assembleia, essa casa reconheça como imprescindível para a concretização dos direitos dos assistidos que chegam ao núcleo da moradia, a tantos núcleos, que seja aprovada a criação de quadro de apoio para a Defensoria Pública, ao custo anual de apenas 4,5 milhões de reais. Continuando aqui, quanto à pergunta da doutora Sandra relativa à proposta orçamentária, podia me reforçar, por gentileza? Sim, como é que está o encaminhamento? Doutora Sandra, nós estamos acompanhando agora a tramitação da LDO, que está aqui nessa casa da Assembleia, que vai servir de base, né, para as diretrizes, para a lei orçamentária. Inclusive, temos até tido atenção em alguns aspectos que nos diferenciam do Poder Executivo, mas que ainda assim permaneça as nossas garantias junto aos demais servidores do Estado. Os aumentos lineares e tudo que acompanha, tudo que é devido a todos os servidores do Estado. Não é porque saímos do Poder Executivo, junto como o Ministério Público, que não merecemos ter os mesmos tratamentos dos demais servidores do Estado.
Defensoria Pública não pode ficar no limbo aqui, eu deixo esse registro, mas temos acompanhado e a nossa lei orçamentária, que vai se somar a esse plano, essas ideias que têm surgido nas audiências públicas, a esse projeto que já encontra-se finalizado, apenas depende de orçamento e para envio de novos servidores. Tudo isso deve ser somado à nossa proposta de lei orçamentária a ser enviada em meados de agosto ou setembro, como se deu ano passado, para a CEPLAG, para consolidação. Na prática, os poderes acabam tendo negociação. Para se ter uma ideia, nós enviamos um projeto de lei, uma proposta orçamentária, este ano passado, em torno de 168 milhões, né? Nos foi aprovado em torno de 106. Então é isso. Ao Poder Executivo cabe isso, né? Apesar da gente conhecer que já existem decisões do Supremo Tribunal que dizem que o Poder Executivo não poderia limitar esse orçamento a ser enviado para a Assembleia. Essa consolidação, ainda que ultrapassasse os valores que o Executivo achasse devido, junto aos outros poderes, ele deveria fazer o envio para a apreciação da Assembleia. Se isso fosse o caso. Pois não, fica à vontade. Pessoal. Rubens, a minha pergunta foi no sentido do que há feito sobre a minuta da proposta de lei orçamentária para 2016. Isso. O que já tem realizado lá na Defensoria Pública? Ou vocês estão esperando a votação da LDO para começar? Não. O nosso orçamento, hoje a gente constitui um comitê específico de verificação, de acompanhamento da execução orçamentária desse ano e da implementação dos projetos para o futuro. Então, hoje nós temos, doutora Sandra, um comitê, o COGAOF, que ele se reúne semanalmente e ele faz a projeção de quanto devemos gastar, de quanto devemos licitar. Então, esse acompanhamento, ele vai sendo instruído e, a partir de então, nós vamos poder ir formalizando a proposta de lei orçamentária para que, quando chegar o momento do envio, nós saibamos, por exemplo, quantos processos estão em curso de licitação, quais licitações foram suspensas e assim possamos... Eu vou só me fazer um pouco mais claro. Gostaria de saber o que está previsto para ser executado em 2016. Isonomia dos defensores, 60 defensores, construção... Entendi. Objetivamente, ótimo. O que está previsto para ser executado em 2016? Pronto. Esses valores devem ser enviados somente em meados de agosto para setembro, não há uma previsão específica quanto a tudo isso, né? Nós temos hoje o plano, que tem várias diretrizes, né, quanto a gastos de investimento. Temos, como eu disse, questões relacionadas a servidores públicos, despesas de pessoal, né? Temos também a necessidade de nomeação dos concursados, que nós aí precisamos aguardar a finalização do concurso, que só deve ocorrer por volta de setembro, outubro, né? Mas o concurso, como tem uma natureza às vezes um pouco incerta, não podemos cravar isso, então isso tudo depende, né? Por exemplo, da nomeação deles esse ano ou no próximo ano, então tudo isso vai se consolidando até o envio da proposta em meados de agosto ou setembro. Quanto à reestruturação dos cargos, a pergunta também da doutora Sandra, de fato, até juntando aqui com a pergunta do colega conselheiro do Conselho Superior da Defensoria, Epaminondas Carvalho, quanto ao custo dessas instâncias, né, da reestruturação. De fato, como a gente mostrou aqui, há uma distorção ainda da Defensoria Pública, da estruturação de seus órgãos, em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O Poder Judiciário possui 511 cargos de desembargador e juiz, e o Ministério Público 513 cargos de promotores e procuradores de justiça. E a Defensoria Pública somente 437. A Lei de Organização Judiciária, a qual se referiu o colega Dr. Epaminondas, é de 2009, e ela previu a criação de 102 varas e juizados especiais. Entretanto, ela não previu nenhum cargo a mais de defensor público. Por isso que hoje nós temos varas sem defensor público. Por essa razão, a Defensoria Geral, agora está inclusive aberto um prazo, nós estamos formando uma comissão para revisão, atualização
adequação da nossa atual lei orgânica à Constituição. E essa comissão terá por finalidade também, já que é na Lei Complementar 06 de 97, que está previsto o quantitativo de cargos da carreira, a esta comissão caberá a análise da estrutura de cargos atual, que está em descompasso com a estrutura da Organização Judiciária do Estado do Ceará, e a partir aí desses debates que se iniciam ainda este mês de junho, por essa comissão que deve ter um prazo de funcionamento de 6 meses, deputado, falo aqui de uma comissão para revisão e adequação da nossa lei complementar orgânica estadual. A nossa lei orgânica, ela remonta ao ano de 97, de lá para cá a Defensoria ganhou, dadas as necessidades sociais, uma nova conformação constitucional, e é preciso que nós adequemos as atribuições dos defensores, a necessidade de ampliação dos seus serviços, a reestruturação dos cargos e o impacto disso. É preciso que nós readequemos ela a todas as alterações legislativas que ocorreram nos últimos 18 anos. É uma estrutura nova, é uma instituição que tem que se modernizar para atender às demandas populares. Então, essa reestruturação dos cargos da carreira vão ser debatidos pelos próximos 6 meses nessa comissão, que deverá, ao final, elaborar um trabalho, um estudo, um relatório e enviar para cá. É isso. Eu agradeço. Obrigado, doutor Rubens. Mais alguém gostaria? Só para... A gente está com um tempinho ainda, só para... Tá bom, muito... Não, tem que ser no microfone, porque a gente está gravando. Lembrando, perguntar também se a doutora Ana Virgínia que gostaria de fazer suas considerações finais. Não? Tudo bem? Então a gente ouve a doutora Beth, o doutor Rubens e a gente termina. Bom, na verdade eu queria só fazer um esclarecimento com relação às perguntas que eu fiz. Tá? Eu perguntei com relação à audiência pública para discutir o orçamento em 3 níveis. Acho que você me respondeu com relação ao plano de universalização que eu estive presente, inclusive, lá na Defensoria Pública, quando se tratou desse mesmo plano. E a outra pergunta também que eu fiz foi com relação a valores totais do plano de universalização para a sua efetivação. Obrigada. Obrigado. Doutor Rubens, por favor, com as suas considerações finais também, a gente conclui. Pronto. Doutora Elizabeth, no momento ainda não está agendada, né, uma audiência pública, mas é uma boa proposta, né, para discutirmos esse orçamento, já que, como nós vimos aqui, os movimentos sociais, a sociedade não só tem interesse, como deve, né, participar dessas políticas que vão nortear o nosso orçamento, nossos projetos para o próximo ano. Então é bem importante, vamos levar como sugestão a proposta. Quanto à segunda questão, até se soma um pouquinho a pergunta do deputado Renato Roseno, quanto àqueles grupos, né? Nós temos aquela previsão que foi apresentada ali na apresentação, quanto à nomeação de 60 defensores, o custo total de 20 milhões, né? E o custo de implementação de um grupo de 70% das comarcas do Estado em apenas 2,5 milhões, um custo de implantação, né? E um custo de manutenção de 230 a 250 mil por mês. Então aí nós já conseguimos atender a 70% das comarcas, que são as do grupo G1, que são aquelas comarcas, deputado, que nós necessitamos de um grupo maior de defensores, acima de 7 defensores públicos, toda uma equipe de apoio organizada. Do grupo G2, que nós necessitamos de um local próprio, que o fórum não mais comporta, mas está ali entre 3 a 7 defensores públicos, comarcas de médio porte. Essas dois nichos de comarcas seriam um total de 14. Então, vê que não é difícil nós cumprirmos essa meta, né, de G1 e G2. E o G3, nós temos as demais comarcas, em que não é necessário que eu tenha uma sede própria da Defensoria Pública, que com espaço que já é dotado nos fóruns dessas comarcas, já é bem possível nós termos um serviço mínimo e de qualidade ao cidadão ali naqueles fóruns. Então, espero ter respondido. Então, por fim, somente agradecer mais uma vez. Temos
acompanhado o trabalho do deputado, agradecer bastante o apoio que tem dado à Defensoria Pública, né? E não a nossa instituição, mas no fim das contas a população mais pobre desse estado, e nós estamos sempre à disposição para colaborar com o que for possível. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor Rubens, agradeço aqui a Defensoria Pública, né, e todos os seus quadros, a Defensora Geral, que teve que se ausentar para um compromisso importante da inauguração do Núcleo de Segundo Grau, Ana Virgínia, ouvidora, mais uma vez, aí, finalizando seu mandato, nosso agradecimento aqui, e aqui eu me permito, mais uma vez, reiterar o elogio mais que merecido ao seu trabalho na ouvidoria. Miguel, da RENAP, muito obrigado. Doutora Sandra, da ADPEC, doutor Fonteles, aqueles e aquelas que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, aos servidores aqui da Comissão do Meio Ambiente, na pessoa do doutor Nonato, secretário da comissão, nossas colegas, companheiros taquígrafas que permitem o registro aqui da nossa audiência e a memória histórica, os servidores aqui do Complexo de Comissões, da TV e da Rádio Assembleia, né, lembrando que a audiência será reprisada, então eu vou passar para as assessorias de comunicação os horários de exibição aqui da nossa audiência e reiterar o compromisso do nosso mandato, e aqui tomo a liberdade de falar da Comissão de Direitos Humanos com a defesa do acesso à justiça como um direito fundamental. Né? Ou seja, o mapa que foi colocado aqui, e eu vou aqui repetir as palavras do Dr. Rubens, a situação é caótica. Né? A situação é caótica. A gente vê aquele vazio de acesso à justiça, a gente compreende como o desafio democrático é grande. Né? Ou seja, não é possível haver democracia se eu tenho milhões de pessoas que são vítimas de violação de direitos e não podem sequer iniciar o procedimento de reparação do seu direito. Imagine ter o direito reparado. Portanto, é uma situação de fato de ausência completa do Estado Democrático de Direito. As pessoas não têm a possibilidade sequer. Eu acho que o exemplo que o senhor deu com relação à ação de paternidade, uma vítima de violência de gênero, né, no interior do Estado, você imagina aquela mulher, por exemplo, que foi vítima de violência de gênero, ou que não tem a condição de... Né, com a gigantesca parte da população não tem condição de contratar um advogado por uma ação de paternidade, ou algo que o valha, como é que se faz? Né? Então, daí, reitero o compromisso. Vou tentar estudar tanto na LDO e quando o PPA chegar, como é que a Defensoria estará contemplada, e conte conosco para esse fortalecimento. Muito obrigado a todos e a todas. Eu declaro encerrada a presente audiência pública.